Passo agora a palavra então para o professor Brito Cruz, também outro nome que dispensa apresentações, mas para cumprir o protocolo, né? Professor aí do Instituto de Física da Unicamp, diretor científico da FAPESP pelos últimos 15 anos, no período 2005 a 2020. Antes disso foi presidente da FAPESP durante 6 anos, no período de 96 a 2002, e também reitor da Unicamp de 2002 a 2005, fora outros vários títulos e cargos aí. Então, professor Brito, obrigado demais aí pela presença. Qual que é o cenário que se apresenta para nós aí no estado de São Paulo, por favor? Muito obrigado, Ayrton, pelo convite para participar, também o convite feito pelo Silvio. É uma satisfação estar aqui com você e com o Glaucio, que tanto tem feito pela pesquisa e pela ciência no estado de São Paulo e no Brasil. Então, eu vou falar pensando no estado de São Paulo, mas você vê como as coisas mudam, né? Quando você me convidou para falar, eu pensei, bom, eu vou lá e falo sobre as coisas boas que acontecem em São Paulo, sobre os desafios que tem, porque sempre tem desafios, né? O desafio de que precisa ter mais pesquisa nas empresas, as empresas precisam ser mais competitivas internacionalmente, a pesquisa acadêmica precisa ter mais impacto em termos da criação intelectual, etc., e mais ou menos isso aí. Mas de lá para cá inventaram o tal do PL 529, tá certo? Que é meio como jogar uma bomba atômica no meio da conversação. Então, eu vou, nesses 10 minutos de introdução, começar falando para vocês que o assunto da pandemia, eu acho que trouxe um elemento relevante na maneira como o público vê a ciência e a tecnologia. Quer dizer, não só o interesse, mas a expectativa positiva do público sobre os avanços científicos e tecnológicos se tornou mais forte do que costumava ser. Certo? Quer dizer, a relevância de ciência e tecnologia se tornou muito mais visível e muito mais falada, e todo dia que você abre o jornal tem alguma notícia sobre isso, sobre a pesquisa que descobriu isso, descobriu aquilo. Isso é uma coisa a considerar, porque vai afetar o que vai acontecer nas estratégias de ciência e tecnologia quando a pandemia aliviar um pouco ou acabar eventualmente. A segunda coisa é que também a pandemia nos mostrou, de uma maneira muito explícita, como é que esse assunto de ciência e tecnologia não é uma coisa que você faz no improviso, né? Que aparece um problema hoje, de manhã, e na parte da tarde os cientistas aparecem com uma solução sem antes nunca terem pensado naquela coisa. Não é desse jeito. E a gente viu que, na verdade, é o contrário. Quer dizer, quando foi lá procurar, precisa respirador para pôr nos hospitais. O que foi? Qual foi uma das soluções que foram encontrar? Foi a empresa que a FAPESP financiou em 2006 e 2007 para desenvolver a tecnologia de respirador pulmonar, que se tornou uma relevante player no mundo das empresas, no mundo, não no Brasil, das empresas de respirador pulmonar, e que foi capaz de fazer um contrato para fornecer 6.500 ou 7.000 respiradores para os hospitais no Brasil, e agora está fornecendo para hospitais no mundo. Então, não é coisa que achou o problema de manhã e resolveu de tarde. Desde 2006 que está rodando em torno disso, sujeito a muitos tipos de debate. Do mesmo jeito, a professora Esther foi conseguir sequenciar o genoma, o DNA, o RNA, na verdade, do vírus em 48 horas, porque ela trabalhava com isso há muitos anos. Trabalhou quando tinha o HIV, a epidemia do HIV, trabalhou com a dengue, trabalhou com a zika, quer dizer, ela sabia a coisa. Então, isso também acho que o público passou a entender um pouco melhor e a valorizar. E eu esperava que também os políticos tivessem visto
o efeito disso, quer dizer, a utilidade de ter uma base instalada capaz de tratar do problema emergente que você tem em cada momento. Então, o cenário da pandemia mostrou a importância de ter esse esforço anterior, de ter a base, e mostrou uma outra coisa que está ainda um pouco, não muito visível, mas que eu quero reforçar, porque aqui no Brasil sempre perdem essa parte do problema. Mostrou que para a ideia chegar nas pessoas, precisa muito ter empresa no meio do caminho para fazer isso acontecer. Não é direto das universidades que o respirador que é feito na universidade demora para chegar no público. O respirador que a empresa já está fabricando há alguns anos chega rapidamente no público. O equipamento de fazer tomografia chega também porque a empresa já fez a tecnologia, testou, aprendeu, aperfeiçoou e sabe onde é que põe, com quem que conversa para vender e assim por diante. Então, a importância das empresas, e mais que isso, a importância de haver pesquisa e desenvolvimento acontecendo dentro das empresas também ficou evidente, embora tenha sido menos falado, porque por alguma razão aqui no Brasil tem essa coisa de as pessoas começam a falar de ciência e tecnologia e daí a 20 segundos estão falando só de universidade. E esquecem que tem institutos de pesquisa, tem empresas e que todo país que tem um sistema de ciência e tecnologia saudável tem a maior parte dos pesquisadores empregados de empresa em vez de serem empregados de universidade de estudo de pesquisa. Então esse é o terceiro ponto que a pandemia nos ajuda a ver de uma maneira mais conceitual. Bom, isso aí tudo estava andando, mostrando esses resultados, esses acontecimentos, quando aparece esse assunto do PL 529, como o Glaucio mostrou naquele slide dele, que ele já usou várias vezes, mas ele adicionou o recorte do artigo da Science de hoje embaixo, não foi, Glaucio? Ou de ontem, tá certo? O artigo, na verdade, também o artigo é divertido, porque serve para a gente ver que não é só aqui que a gente às vezes faz coisa errada. A primeira versão do artigo tinha uma fotografia da Unifesp com a legenda dizendo Universidade de São Paulo, não sei o quê. Seria meio como a gente pôr a fotografia do MIT e falar Stanford está enfrentando, não sei o que lá. Tá certo? Mas, hoje eu vi que já corrigiram a fotografia ali. Mas, quer dizer, esse assunto do PL 529 é terrível, porque é um ataque às 4 instituições que são importantíssimas para a ciência e tecnologia no Brasil. São a FAPESP e as 3 universidades estaduais. A FAPESP, por tabela, é importantíssima, como eu já falei, por exemplo, para as pequenas empresas no estado de São Paulo. Então, não é só para as universidades, para o Butantan, para os institutos, também para esses, mas também para o desenvolvimento de pequenas empresas na região do estado de São Paulo. Então, quer dizer, o PL, ele, com essa ideia de confiscar o que eles chamam lá de superávit, tem pelo menos 3 equívocos de tamanho oceânico ali. A gente usa a palavra equívoco para não usar a palavra mais forte, né? Mas de tamanho grande nessa coisa, tá certo? Primeiro, que são violações constitucionais, porque está bem claro na Constituição Federal que as universidades têm autonomia para a gestão financeira dos seus recursos, etc., e na Constituição Estadual que a FAPESP é responsável privativa pela execução dos seus recursos. Então, essa é a primeira coisa, viola a Constituição. Em segundo lugar, é um assunto que é desnecessário ou persecutório sobre essas organizações, porque como a receita dessas 4 organizações já é atrelada a um percentual da arrecadação do Estado, quando a arrecadação do Estado cai, a receita dessas organizações automaticamente cai. Portanto, elas precisam ter a reserva para fazer frente a essa queda. Enquanto todas as outras organizações que tem no estado de São Paulo, que têm o orçamento posto lá no orçamento, não necessariamente o orçamento delas cai quando tem a queda de arrecadação, porque, em geral, o governo garante o pagamento da folha de pagamento e assim por diante, etc. Então,
Está errado também desse ponto de vista. Está errado, adicionalmente, do ponto de vista que é criar um exemplo errado de como se deve gerir instituição pública, que é aquele exemplo, vamos queimar o dinheiro até 31 de dezembro para não perder. E acaba queimando, fazendo coisas que não é necessário fazer, coisa que essas 4 instituições não fazem. Elas fazem o que precisa ser feito e o que pode ser feito bem feito. E por isso elas conseguem planejar esse dispêndio que vai acontecer em 4, 5, 6, 7 ou até mais anos. E é errado do ponto de vista do fato que tudo em ciência e tecnologia e ensino superior dura mais do que um ano. E a única maneira de planejar é você ter uma capacidade de ter recursos para fazer frente quando a arrecadação do ano que vem for mais baixa e você conseguir manter funcionando os projetos que você começou. Então, olha, é inexplicável que no estado de São Paulo, que tinha uma atitude historicamente mais iluminista, digamos, sobre ensino superior e ciência e tecnologia, tenham criado essa iniciativa que mais ou menos indica que o iluminismo acabou, tá certo? Apagou a luz. Vamos ver o que vai acontecer no fim disso. Eu ainda tenho um pouco de esperança que algum lampejo de razão e de luz apareça nas pessoas responsáveis por isso para evitarem essa iniciativa desastrosa. É isso que eu tinha que dizer, Ayrton. Quer dizer, lamento ter que terminar com uma coisa negativa. Em geral, eu gosto de terminar com uma coisa positiva. Você está indo bem, vai bem. Mas nesse caso tem uma ameaça que é séria demais. Não, perfeito. E já estão chegando várias perguntas aqui, mas em vez de fazer uma pergunta específica, eu vou colocar uma pergunta que permeia várias delas, e acho que engata bem no que você terminou colocando, Brito. Quer dizer, temos uma situação extremamente preocupante pela frente, né? Vocês colocaram bem esses cenários, mas que estratégias vocês propõem para evitar que esse cenário tão desanimador se torne realidade, né? O que a comunidade científica pode fazer na prática para tentar melhorar um pouco esse cenário?